paz, irmãos. Gostaria de convidar você para juntos meditarmos na palavra do Senhor, num texto, talvez um dos mais belos da palavra de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 1, do verso 18 e 19. Diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouveres, comereis o melhor dessa terra. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra. Precisamos do auxílio do Senhor para entendermos essa palavra. Ó Deus, fale ao nosso coração, nos ensina através do Teu Santo Espírito ao meditarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que texto lindo, não é verdade? Um texto que começa com um convite do próprio Deus para que pessoas venham e se assentem com Ele para conversar e trazer as suas razões. E Deus aqui promete nessa conversa que essas pessoas que se chegassem a Ele, por mais que eles estivessem com a vida errada, cheia de pecados, de uma maneira assim impressionante, no mais profundo pecado, poço de pecado, a promessa do Senhor é que da parte dele, ele estaria providenciando o meio para trazer uma purificação, perdão, uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova realidade. Mas você sabe o que é mais impressionante nesse texto? É para quem que esse texto é dirigido. Quando nós nos lembramos de um texto muito parecido com esse, lá de Mateus capítulo 11, até nós já trouxemos uma meditação, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo um convite, dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aqui nós encontramos Deus também fazendo um convite, né, para que a pessoa possa vir a ter Ele e abrir o seu coração e colocar todas as suas dificuldades diante do Senhor. Mas há algo que nós devemos prestar atenção nesse convite. Para quem de verdade Deus está fazendo esse convite? Quem que Deus está chamando para se assentar com Ele numa espécie de mesa redonda e colocar os assuntos, como a gente falava antigamente, quando a gente era menino em Goiás, colocando as coisas em pratos limpos? Para quem que Deus está fazendo esse convite? Você sabe o que é mais impressionante nesse texto? É que no capítulo 1 de Isaías, Deus não está falando com a nação pagã, Deus não está falando com um povo que nunca ouviu falar dele, não está falando com um povo rebelde, idólatra, que vive seguindo outros deuses, mas Deus está falando com aqueles que se dizem povo de Deus. Deus está falando com o seu povo, Deus está chamando a atenção, Deus está convidando o seu povo para se assentar com Ele e conversar e tratar do seu pecado. Mas que pecado é esse que o povo de Deus estava vivendo ou praticando ou realizando, a tal ponto de Deus chamá-los para sentarem, conversar e, como nós dizemos, colocar em pratos limpos, resolver essa questão? Você sabe o que é interessante? É que esse povo, que se chamava pelo nome de Deus, como povo de Deus, não estava vivendo uma época que as igrejas, vamos dizer assim, o templo de Jerusalém, onde as pessoas tinham que cultuar ao Senhor naquela época, estava lotado, vazio, melhor dizendo. Ao contrário, o templo estava lotado. Se nós observarmos os versículos anteriores, nós vamos encontrar o texto dizendo, por exemplo, no versículo 11, que o povo estava apresentando multidões de sacrifícios. O que significa isso? Talvez você não tenha um costume, né, de conhecer o Antigo Testamento, seja muito acostumado com a palavra de Deus. Vamos explicar um pouquinho. A maneira de se cultuar no Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus vir a este mundo, cumprir a sua missão de salvação que ele apresentou na sua vinda, na sua morte na cruz e pela sua gloriosa ressurreição, o povo de Deus era convidado a estar adorando a Deus através de sacrifícios. Oferecia-se uma ovelha ou um animal pré-estabelecidos, animais que poderiam ser apresentados diante de Deus, ou aqueles que não poderiam, e são animais conhecidos como animais puros ou limpos e animais impuros ou sujos.
que não servia para o sacrifício. Então as pessoas ali, para tratar do seu pecado, tratar da sua ofensa que ele praticou contra Deus ou contra o próximo, ele tinha que apresentar sacrifícios. Então imolava-se cordeiros, ovelhas, passarinhos, tinha uma lista grande de animais. O culto era, vamos dizer assim, através do derramamento de sangue de animais inocentes que tomavam o lugar daquela pessoa que merecia morrer, porque a palavra de Deus nos fala que o salário ou o preço que se ganha por pecar é a morte. E todos esses sacrifícios, meu amado, simbolizavam ou apontavam para Jesus Cristo. Não é por outra razão que João Batista, ao ver Jesus se aproximando, ele declara em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais do Antigo Testamento era sombra, modelo, tipo de Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício. Mas voltando aqui para o texto. Então as pessoas estavam reconhecendo-se pecadores, as pessoas estavam tentando acertar seus problemas com Deus, estavam tentando adorar a Deus através de multidões de sacrifícios. E mais, se você continuar lendo, você vai perceber que tanto no parte B do versículo 13 e do versículo 14 do capítulo 1 de Isaías, vocês vão observar, nós podemos observar que esse povo, além de apresentar os seus sacrifícios, eram pessoas que guardavam o calendário religioso da sua época. Eles observavam os dias santos, eles observavam os feriados religiosos, eles observavam as datas importantes da sua religião, estabelecidas pelo próprio Deus. E eles seguiam à risca, portanto, o calendário religioso. Era um povo que estava presente na igreja, era um povo que apresentava uma multidão de sacrifícios e eram pessoas que também guardavam os dias religiosos, as datas, especiais dos feriados religiosos. E mais, eles também, no versículo 15, praticavam algo também que aparentemente validava e comprovava uma religiosidade ou um culto sadio praticado por eles. Eles eram pessoas de oração. E o texto do versículo 15 vai dizer que eles levantavam as mãos em orações. E se você continuar lendo o versículo 15, vai dizer que eles não só levantavam a mão em orações, mas essa prática de orar publicamente, na igreja, nas praças, se multiplicavam. Portanto, era um povo que estava orando, era um povo que estava cumprindo seus sacrifícios, os ritos sacrificiais da sua religião da época velho testamentária. Eles eram pessoas que guardavam as datas religiosas, mas mesmo assim Deus os chama para conversar e acertar os seus pecados. E Deus mesmo já avisa, os seus pecados estão extremamente grandes, problemáticos, e a figura de linguagem para ilustrar que Deus usa é como se eles tivessem, em vez de estar branco como a neve, estavam pintados de um vermelho muito forte, simbolizando a intensidade e a quantidade de pecados. Mas como pode ser isso? Como que um povo que está na igreja, que está cultuando, que aparentemente é um povo que ora, que busca, que louva, que guarda, que aparentemente respeita a todo o ritual religioso, Deus chama para conversar? O que nós podemos aprender? E melhor, o que nós podemos olhar para a nossa vida? Quem sabe você, ou até mesmo, eu tenho que olhar para mim também, temos vivido um ativismo religioso. Quem sabe nós temos frequentado os dias de culto nas nossas igrejas. Quem sabe nós temos feito momentos de oração, temos períodos de oração pré-estabelecidos durante os dias, temos observado jejuns, as datas. Mas será que Deus está se agradando do nosso culto? Será que Deus não está também nos convidando para sentarmos com Ele e tratar do nosso pecado? Quais são as evidências que nós podemos observar nesse povo e também procurar observar se há alguma dessas evidências que demonstra se de fato nós estamos tendo um culto simplesmente de ativismo do exterior e não de algo verdadeiro que Deus aceita? O que esse texto nos mostra? Bom, no versículo 3 do capítulo 1, vai nos falar que esse povo de Deus, eles eram um povo
que apesar de cultuar a Deus, não tinham gratidão para com Deus. Ou seja, a ideia da gratidão é de amor a Deus, um amor agradecido por aquilo que Deus tem feito por ele. Vai usar até um texto muito interessante, uma linguagem muito interessante, muito acessível. Vai dizer que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Ou seja, os animais, os nossos animais domésticos, o seu pet que você tem na sua casa, o seu gatinho, o seu cachorrinho, como eles fazem festa quando nós chegamos, não é verdade? Como eles se alegram, como eles demonstram gratidão, como eles demonstram nos amar, ficando conosco, nos acarinhando, gosta de estar conosco. Isso é uma demonstração de um ser, de um pequeno animal irracional que consegue perceber o carinho do seu dono e devolver isso em gratidão e amor dentro da sua realidade. Mas o texto vai dizer no versículo 3: mas Israel, ou o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Querido, como é que nós estamos cultuando a Deus? Nós temos feito uma obrigação religiosa ou nós temos de fato nos alegrado em estar em oração na presença de Deus? Ou nós temos nos alegrado em meditar nos mandamentos de Deus, nos ensinos do Senhor, de estar de fato na igreja, cultuando, louvando, orando a Deus com o coração de fato voltado para Deus, e um Deus que de fato eu amo, eu tenho prazer em estar com Ele? Ou será que eu tenho simplesmente feito a minha prática religiosa ou as minhas atividades religiosas tão simplesmente como um costume, uma rotina ou até mesmo um desencargo de consciência? Algo para nós pensarmos. O que mais que esse povo fazia? Esse povo que aparentemente era tão religioso, mas Deus, que conhece o interior, conhece o mais profundo do nosso coração, identificou na vida deles uma falta de amor genuíno, um amor agradecido pelo aquilo que Deus tem realizado de bênçãos e sustentação nas suas vidas. O que mais que esse povo fazia? O que mais que esse texto nos demonstra? Do versículo 3 até o versículo 9, o texto vai nos mostrar detalhadamente várias situações da falta de amor e de gratidão deste povo para com Deus. Depois do versículo 10 vai nos dizer também quando a linguagem, que é pesada e vai apontar para a liderança religiosa daquela época, e os chamam de como que eles são Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, para a gente aprender e entender o texto, talvez você não tenha conhecimento, né? E é bom recordar, no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, vai nos falar de duas cidades extremamente rebeldes, extremamente pecadora, onde as pessoas, os habitantes dessas cidades, viviam para o pecado, para aquilo que dava na sua mente, no seu coração, os seus desejos pecaminosos eram vividos na intensidade máxima, era praticado, com toda a força, com toda a dedicação, o seu pecado. E Deus destruiu aquela cidade por causa disso. Mas esse povo, essa liderança da igreja, também, que deveria ser um exemplo de santidade, de amor, quando saía fora da igreja, saía fora do templo, saía fora do momento de prestar culto a Deus, através de louvores, de sacrifícios, de orações, eles viviam a prática do pecado. Eles praticavam o pecado livremente, como que se Deus, o qual eu sirvo, mora no templo. Aqui fora, ele não está aqui, ele não está vendo. Já pensou como muitas vezes isso é tão normal na vida de tantos de nós? Nós achamos que Deus habita só dentro da igreja. E aí, quando nós estamos longe, o pastor não está perto, não tem nenhum irmão por perto, não tem ninguém que me conhece, aí eu posso viver e dar vazão àquilo que está guardado no meu coração. E aquilo que eu sei que Deus não se agrada, e aquilo que eu jamais praticaria na presença dos meus irmãos. Queridos, Deus está em todo lugar. Deus não só habita o templo, mas Deus habita em todo lugar. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. E esse povo, essa liderança religiosa, que deveria ensinar muito mais do que falar
impor as doutrinas, mas viver essa doutrina de amor e de gratidão a Deus, eram pessoas que amavam desesperadamente o pecado. Mas você quer ver mais? Não para por aqui não. Se nós continuarmos descendo, no versículo 16, Deus vai falar que esse povo está precisando se limpar, se purificar do quê? Da maldade dos seus atos de diante dele. Era um povo que vivia para a prática do mal. E ele vai chegar a dizer, Deus vai chegar a dizer, no final do versículo 16, dizendo: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Queridos, essas pessoas, povo de Deus, que deveria viver a intensidade de um relacionamento com Deus, que vivia simplesmente um ativismo religioso, que não amava de fato a Deus, não se importavam de fato em viver a santidade e não levavam em consideração que Deus está em todo lugar, era um povo que praticava o mal. Mas de que maneira essas pessoas praticavam o mal? Por exemplo, quando no versículo 17 Deus vai dizer para aprender a fazer o bem, para atender a justiça. Então ele vai exemplificar o que essas pessoas estavam fazendo de mal, de perverso. Eles estavam torcendo a justiça para beneficiar os ricos e os poderosos em malefício dos órfãos e das viúvas, ou seja, eles torciam direito por aqueles que eram poderosos, que poderiam recompensá-los de alguma maneira, em favor, trazendo direito para essas pessoas que não tinham direito, tirando direito daquelas pessoas que mais necessitavam. Ou seja, eles não viviam a justiça. Meu amado, muitas vezes nós nos esquecemos o tanto que Deus fala duro na sua palavra quando uma pessoa explora o outro, quando uma pessoa tira direito justo, verdadeiro de outra pessoa para beneficiar um corrupto, uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não tem aquele direito, simplesmente porque ele está me dando algum benefício. Vamos falar a palavra clara? Está me corrompendo, estou vendendo ao meu direito, vendendo a minha integridade em malefício daquele que necessita. Deus vê isso e Deus pesa. Por isso que a palavra de Deus, principalmente na parte que é chamada os profetas menores, a partir do livro de Oséias até o livro de Malaquias, que vai terminar o Antigo Testamento, Deus traz muitas palavras, muitos ensinamentos que puxam a orelha e que trazem mensagem dura de repreensão quando a pessoa, o patrão, explora o trabalhador, quando o trabalhador também não cumpre as suas obrigações para com seu patrão, quando os filhos se rebelam contra os pais e contra os pais que desprezam seus filhos. Deus está atento. O povo de Deus tem que viver a sua integralidade, a sua completa, das suas atividades, em todas as áreas, completas atividades, tem que ser vivida na consciência de que Deus está ali, de que Deus está presente e que tudo isso é culto a Deus e que Deus recebe ou rejeita a nossa vida, a nossa presença diante desses atos. Agora voltando para o convite que nós iniciamos essa mensagem. Por isso que é tão maravilhoso esse texto. Deus está olhando para um povo, vamos dizer, hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita eram os atores gregos lá da Grécia Antiga, ou seja, pessoas que atuavam simplesmente, representavam a vida religiosa, de piedade, de compromisso com Deus diante do grupo, diante de um templo, dentro de um templo, mas que na sua vida particular demonstravam que não se importavam com Deus, que não viviam de fato com Deus, que não amavam a Deus, que não amavam as coisas que Deus ama. E Deus ama a justiça. Deus ama quando nós agimos com amor e misericórdia com aqueles que necessitam. Queridos, é para essas pessoas, talvez seja eu, talvez seja você, que temos vivido essa vida não verdadeira com Deus. E se nós nos encontrarmos com falha, querido,
como essa mensagem se torna maravilhosa. Pois Deus nos chama para sentarmos com Ele. Vamos ler novamente? Quando o Senhor fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos conversar, vamos colocar as nossas razões, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Queridos, Deus nos chama para nós apresentarmos as nossas razões. Será que nós teremos coragem de justificar os nossos atos, a nossa hipocrisia, a nossa falsidade diante de Deus? Só nos resta, com certeza, ao nos depararmos, ao sermos pego, vamos dizer, com a mão na massa, com a boca na botija, é prostrar diante de Deus e pedir misericórdia, clemência, e Deus perdoa, muda o meu coração. Mas olha só que Deus maravilhoso. Deus tem disposição em nos perdoar quando nós de fato nos arrependemos. Por isso que Ele vai dizer, lavai, purificai, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Queridos, quando nós nos convertemos, o que é conversão? A palavra grega para conversão é metanoia. O que quer dizer metanoia? É mudança de atitude, é mudança de postura, é mudança de vida, é mudança de hábito. Eu estava caminhando, vivendo uma vida de hipocrisia, eu rejeito isso e passo a viver uma novidade de vida. Isso é conversão. Quando nós reconhecemos e pedimos a Deus, Deus, eu quero mudança, Ele muda, porque muitas vezes, por nós mesmos, nós não temos condição de mudar. Muitas vezes nós queremos até mudar, mas quando nós vemos, estamos fazendo de novo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não somente, ou tão somente nos convida para sentarmos com Ele, mas Ele também nos chama para confessarmos os nossos pecados e se dispõe a nos dar um novo coração. Tirar esse coração hipócrita, esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração tendencioso para aquilo que não presta e nos dar um coração de fato arrependido e convertido. E mais, quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos derrama e nos enche das suas bênçãos. Aqui o texto vai dizer, se nós nos voltarmos para Ele, nós vamos comer o melhor dessa terra. Aqui não está dizendo que você vai ganhar uma caminhonete nova, não está dizendo que você vai ganhar uma fazenda, não está dizendo, pode até que você ganhe, estou dizendo, mas aqui não está prometendo isso, tá? Aqui está prometendo que as bênçãos de Deus, a sustentação, uma vida de integridade, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de firmeza, de equilíbrio, mesmo em meio a situações de dificuldade, mas a gente permanece limpo, íntegro na presença de Deus, com amor, com misericórdia, com gratidão no nosso coração para com Deus e com os que estão na nossa volta. Isso é que Deus faz na nossa vida. Essa é a proposta de Deus. Mas, queridos, deixa eu só terminar com um texto que eu não li ainda com vocês, que é o versículo 20. Por que eu não li ainda? Já vamos ler, vamos comentar um pouquinho desse versículo. É porque na época que nós temos vivido, nós temos sido bombardeados e ensinados desde pequenininhos que nós podemos escolher o caminho que nós queremos. Que a vida é muito curta para a gente se arrepender. Que a vida a gente pode seguir e viver do jeito que a gente quiser. Que não tem consequência, não tem problema nenhum. Basta começar de novo. Lá vamos tocar a vida para frente. Não é assim. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é a fonte da paz, da alegria, do amor, da satisfação, da gratidão. Deus é aquele que dele emana tudo de bom. Longe de Deus não tem nada que presta. E aí as pessoas muitas vezes ficam assim, focadas no castigo de Deus. Querido, o pior castigo que Deus pode nos dar é se afastar de nós. É deixar nós seguirmos pelos nossos próprios desejos do nosso próprio coração. Esse é o pior castigo. Sabe por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós só colhemos desgraça na nossa vida. Pastor, mas que palavra feia, mas é verdade. A graça de Deus, a graça que é um favor imerecido, só na presença de Deus. Longe de Deus é a ausência da graça, que é uma desgraça. E olha só o que diz o verso 20.
O verso 19 diz: se quiseres e me ouvires, que é se arrepender, viver uma vida de amor, de gratidão, praticar a justiça, entender que Deus está em todo lugar, que todas as minhas ações são feitas para glorificar a Deus, tá certo? Se eu entender isso e quiser praticar, o Senhor vai derramar todas as bênçãos na minha vida. Mas, versículo 20, mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Querido, longe de Deus não tem bênção. Por isso, que lá em Deuteronômio, o Senhor traz uma palavra fantástica, quando ele também faz um convite para que o povo viva. E ele vai dizer o seguinte: veja que hoje coloco diante de vocês a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida para que vivais. Como é que é isso? Por que ele está dizendo isso? Quando nós nos aproximamos de Deus em amor, gratidão, reconhecendo quem nós somos, desejosos de aprender do Senhor, desejosos que a natureza de Deus invada a nossa vida e nós nos tornamos de fato semelhantes a Ele, pessoas que amam a justiça, que amam o próximo, têm gratidão no coração, né, que vive com misericórdia ao seu redor para com o próximo, nós temos vida. Mas se nós nos afastarmos do Senhor, não tem vida. O que você tem caminhado? O que você tem escolhido? A proposta, meu amado, está diante de nós. Vinde, arrazoemos. Eu sei que talvez a sua mente esteja preocupada com a situação econômica, talvez a sua mente esteja preocupada com a situação da enfermidade, do aumento do número de casos, de tantas enfermidades, e não tem tempo para pensar nas coisas espirituais. Queridos, como nós vimos aqui, todas as nossas ações, não somente aquilo que nós praticamos dentro do templo, é vida religiosa, é vida com Deus, se relaciona com Deus, tem a ver com Deus. E quando nós estamos com o Senhor, mesmo na doença, o Senhor nos fortalece, o Senhor afofa a nossa cama, o Senhor está presente, nos sustentando, nos guardando, nos fortalecendo e falando ao nosso coração, nos dando segurança. Mesmo se a morte chegar para nos levar, não tem problema não. Nós sabemos para onde nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Portanto, meu amado, eis que o Senhor Deus põe diante de você a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. Não vivam a vida de religião falsa, não vivam a vida de hipocrisia, mas vivam a vida de amor verdadeiro a Deus, de gratidão ao Senhor. Deus te abençoe, meu amado, tenha uma ótima semana, e que você possa meditar nisso, ler com carinho o capítulo 1 de Isaías e que o Espírito Santo do Senhor possa falar profunda e eficazmente na sua vida. Até mais, querido.